Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este bate-papo, essa palestra do Grupo Espírita Fraternidade. Que Deus possa iluminar a cada um de nós nesse bate-papo, possa iluminar as suas casas, seus lares, suas famílias, da melhor forma possível, para que possamos absorver e aprendermos, juntos um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, sobre a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos ajuda a entender muito do nosso dia a dia, de por que estamos aqui, para onde devemos seguir. Bom, antes de começarmos o tema necessariamente, eu vou tocar uma música que servirá como a nossa preparação de ambiente, a nossa prece inicial para esse bate-papo de hoje. Era uma música curtinha, então pediria que todos fechassem os olhos e escutassem a música como se fosse a nossa oração inicial. O nome da música é Asas da Caridade, Nas Asas da Caridade. Um caminho novo nós vamos voar nas asas da caridade. Vamos procurar fazer o bem a quem necessite de um apoio maior, muito carinho e amor. Que assim seja. Bom, o tema de hoje que temos para conversar, para tentarmos refletir um pouco mais, é do livro Fonte Viva, capítulo 50, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o título do capítulo é Avancemos. E ele ressalta, primeiramente, a fala que temos de Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículos de 13 a 14, onde Paulo afirma: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Bom, essa é uma frase que nos faz refletir bastante no sentido de avançarmos. E aí nos perguntamos, será que tem alguma coisa que está nos prendendo, que está nos impedindo de avançarmos espiritualmente falando, de avançarmos na nossa caminhada aqui na Terra, de avançarmos naquilo que precisamos fazer aqui na Terra? Sabemos que a nossa passagem aqui no planeta Terra, ela é isso, ela é uma passagem. A nossa verdadeira vida se encontra no plano espiritual. Nós somos espíritos imortais. Preexistimos antes do nascimento e vamos continuar existindo depois do nosso falecimento do corpo material. E Paulo, nessa mensagem,
nos convida a entender isso. O que está impedindo a gente de avançar na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada como espírito? O que será que está nos segurando aqui? E é interessante porque ele nos dá vários exemplos de coisas que acontecem na nossa vida terrena, que muitas vezes fazem com que nos fixemos e paremos exatamente naquele ponto. Basicamente, ele nos coloca muitas vezes que os acidentes espirituais que temos durante a nossa jornada, nos colocando como, às vezes, acidentados dessa jornada, se não soubermos trabalhar isso dentro de nós, entendendo essa nossa natureza que temos de que fomos criados por um Deus misericordioso, mas que não teremos um fim, pois a nossa jornada é eterna. Se não entendemos essa natureza muito maior ao nosso redor, podemos muitas vezes nos cristalizar em situações, em momentos, que em vez de nos dar lições para que possamos usar para galgar algo melhor, acabam nos aprisionando. E ele nos coloca aqui, basicamente, três grupos de situações que podem muitas vezes acontecer na nossa vida terrena e pode nos prender neste momento. A primeira e a mais comum é o luto, a perda. A perda de um marido, de uma esposa, de um filho, de uma filha, de uma mãe, de um pai, de um ente querido que nos era muito caro. E essa perda, muitas vezes trazendo o luto que é esperado e que faz parte desse processo, sentir o luto faz parte. Entender essa dor, entender a perda, entender a falta que nos vai fazer. E todos nós precisamos ter este momento, mesmo nós espíritas que sabemos que a vida continua, que aquela pessoa ainda continua existindo, que ela está próximo, que vai estar próximo de nós assim que possível, que a espiritualidade permitir, que em pensamento, em oração, em sentimento, nós estaremos ainda conectados a essa pessoa. Mesmo com todo este nosso conhecimento, a perda momentânea gera saudade. E sentir essa saudade, sentir esse luto é importante. Faz parte do processo. O problema é quando isso se torna maior do que deveria ser. E ficamos presos naquele sentimento da saudade eterna, do que deveríamos ter feito, do que poderíamos ter feito a mais, do que não poderíamos ter feito. Esse processo que temos de nascimento, vida na Terra e desencarne faz parte exatamente da nossa evolução espiritual. É com isso que aprendemos a tentar valorizar, às vezes, o momento mais presente com o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, esposa, marido, amigos, tentando não deixar para depois algo que muitas vezes podemos fazer hoje, um abraço, né, um convívio, uma viagem, porque sabemos que em determinado momento todos nós iremos desencarnar. Podemos estar preparados para isso ou não, mas independente disso, é um fato. Então, quando muitas vezes isso nos prende demais, pode atrapalhar a nossa jornada, pois paramos de viver aquilo que precisamos viver. Paramos de crescer aquilo que precisamos crescer. Esse seria o primeiro grupo. O segundo grupo que ele nos coloca seria da mágoa e da traição. Da mágoa, do ressentimento,
Muitas vezes, aquele amigo que nos era muito caro, que nos era muito querido, o esposo, né, a esposa, que no momento de fraqueza trai, ou independente de seja o que for o motivo, né, por uma imperfeição, como muitos dizem, nós somos muitas vezes mais fracos do que perversos. Mas independente do motivo que seja, aquele momento, muitas vezes, pode nos cristalizar. Porque nós carregamos ainda a mágoa, nós ainda cultivamos aquele momento, e é como se nossa mente estivesse sempre visualizando o mesmo momento. Ou muitas vezes aquele momento em que trabalhamos, até mesmo na casa espírita, né, nos esforçamos e tudo mais, e determinada pessoa não reconhece isso, fala mal, calunia. Se nos prendermos somente a este cenário, podemos estar focando em algo que não vai nos ajudar, não vai nos libertar daquilo dali. E muitas vezes, em outros casos, essa mágoa pode ser uma mágoa por algo que nós mesmos fizemos. Poxa, errei naquele momento. Não deveria ter feito daquela forma. Não deveria ter agido dessa forma com as pessoas. Poderia ter sido melhor. Gerei um momento de briga, de inconstância, ou mesmo errei de alguma forma muito contundente com determinada pessoa. E o remorso faz parte aqui, novamente. Faz parte da mesma forma como o luto. Precisamos reconhecer, ter esse momento de consciência, de olhar e falarmos: errei. Cometi um ato que fez outra pessoa sofrer, cometi um ato que fiz essa outra pessoa passar por momentos que ela não deveria ter passado. Esse remorso é importante para que possamos despertar nossa consciência de que temos aquele defeito. Podemos ser agressivos, podemos ser impacientes, nos levarmos pelos desejos, nos levarmos pelo momento. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Se não tivermos nenhum erro para consertar, não deveríamos estar aqui. Então, se estamos aqui é porque temos erros, temos defeitos dentro de nós. Mas reconhecer esse erro é bom. Permanecer nesse erro é ruim. E o próprio remorso, se ele se torna a única razão daquela nossa jornada, ele não vai nos ajudar. Podemos entrar em depressão, perdemos o nosso foco. Temos sim que trabalhar. Errei? Então tudo bem, agora eu vou levantar e vou tentar me redimir da melhor forma possível. Com aquela pessoa, com aquela instituição, com os meus familiares, com os meus amigos, reconhecendo o meu erro e trabalhando por isso. E especificamente nessa mensagem, Paulo é o nosso grande exemplo sobre isso. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso depois. E o terceiro é o famoso a condição perfeita. Ah, mas eu ainda não posso trabalhar no centro porque eu tenho muitos afazeres em casa. Ah, mas eu não posso ajudar em tal instituição porque eu ainda estou batalhando pelo meu trabalho, pela minha vida profissional. Ah, mas quando eu estiver com a minha família organizada, quando eu estiver com a minha situação financeira organizada, quando eu tiver uma casa própria, não, quando eu conseguir o emprego X, Y, Z que eu almejo. E esquecemos que a nossa jornada ela é constituída de momentos para aperfeiçoamento espiritual. Todas essas outras formas são elementos que vão nos ajudar, às vezes, a conseguir exatamente aquilo que procuramos. Mas se paramos e focamos simplesmente naquilo, esquecendo de todo o resto, pode ser que estejamos perdendo a oportunidade, pode ser que estejamos perdendo exatamente os elementos que precisamos para alcançar aquilo.
Muitas vezes esse cargo que almejamos, às vezes uma diretoria, uma gerência, né, uma sociedade, vai exigir de nós uma performance moral melhor que ainda não conseguimos alcançar. E é exatamente por isso que precisamos estar focado em tudo que está ao nosso redor. Às vezes aquele momento no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, naquele momento de comunhão, em que muitas vezes uma pessoa faz um comentário que não nos atrai tanto, ou então que pode realmente tocar em pontos delicados da nossa vida. Muitas vezes é essa experiência que precisamos para entendermos, para sermos um sócio melhor, um diretor melhor. Muitas vezes a nossa família mais estruturada, mas eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma esposa melhor. Mas é exatamente trabalhando em outros momentos da nossa vida que possamos ter essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos e aí sim podermos usar isso no nosso dia a dia. Muitas vezes isso já aconteceu na minha vida, de momentos que eu passei dentro de um centro espírita, eu trabalhei muito com juventude. Esses momentos que tive, de momentos bons, momentos de tensão, momentos em que eu precisei trabalhar dentro de mim outras habilidades, me ajudaram na minha vida profissional, me ajudaram quando eu tive filho, quando eu tive minhas filhas, me ajudaram no meu relacionamento conjugal. Porque é para isso que estamos aqui, para aprendermos sobre nós mesmos e, aprendendo sobre nós mesmos, conseguirmos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Como eu vou falar de paciência para uma outra pessoa se eu mesmo nunca experienciei nada que pudesse testar a minha paciência? Se eu não consigo entender como é difícil muitas vezes ficar calado num momento, ou procurar as palavras certas para dizer que não venham com o veneno da fofoca, da maledicência. Como eu vou entender, como falamos no começo, o luto de uma outra pessoa, se eu não passei talvez por isso, se eu não estive perto de pessoas que passaram por isso, para entender que às vezes pessoas têm sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. Esses três cenários, eles nos falam muito sobre a nossa evolução e o que Paulo quer tocar, que apesar de tudo, procuremos avançar. A nossa vida aqui na Terra, principalmente como falamos, do plano em que estamos, de provas e expiações, ela não vai ser de maravilhas, mas ela também não vai ser só de momentos ruins. Se pudermos olhar à volta e reconhecermos muitas vezes em pequenos gestos, pequenos momentos, a presença de Deus, a presença dos nossos amigos espirituais, do nosso espírito protetor, seja tocando uma música, seja conversando com os nossos amigos, seja num trabalho da sopa, onde vemos muitas vezes a pessoa sorrir, às vezes um olhar de agradecimento, porque às vezes é aquela única refeição que ela vai ter no dia. Vivenciando todas essas experiências para entender, às vezes, as pessoas que estão na rua. Quando estávamos no Brasil, tínhamos alguns trabalhos de ajuda, e como era importante entender que aquelas pessoas que estão lá, muitas vezes encontramos pessoas que eram super inteligentes, professores que agora estavam morando na rua, por N situações que aconteceram na vida, tentando se reerguer, muitas vezes abandonados pela família. Outros que tinham um vício e que conseguíamos notar como era difícil, mesmo que eles quisessem, às vezes, passar por essa prova, superar este momento, por causa de cargas emocionais, de momentos que passaram. Todos esses ensinamentos da nossa vida que passamos, esses momentos difíceis, eles deveriam ser ensinamentos, ferramentas que temos para falar, opa, agora precisamos avançar com essa bagagem. Não nos prender àquilo dali, tanto no passado quanto no futuro.
imaginando que, olha, mas se eu não conseguir isso, eu não vou ser bem-sucedido. Imaginando situações que ainda não aconteceram, mas que na nossa cabeça, no nosso interior, já está cristalizado no futuro. E sabemos como espíritos que não existe esse destino fixo traçado. Todo dia estamos fazendo essas escolhas diferentes. Estamos fazendo essas ações que podem mudar o nosso futuro, que realmente podem nos ajudar a melhorarmos. Então, se nos prendemos demasiado no passado, que pode gerar depressão, ou nos prendemos em algo que pode acontecer, nos prendemos em algo que ainda não é certo, mas que na nossa cabeça é, por determinados medos que temos, determinados problemas que temos interiormente, gerando muitas vezes ansiedade que não deveria estar conosco. Em função disso, meus amigos, é importante, extremamente importante, que possamos entender que quando reencarnamos, a nossa principal missão é entendermos a nós mesmos, conhecermos a nós mesmos primeiros, sabermos como somos. E, em segundo, ajudar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Entendendo esses momentos. Mas só podemos fazer isso se não nos cristalizamos em momentos específicos da nossa vida. Esse passado e esse futuro que ainda não podemos modificar, porque o passado já aconteceu. Não podemos voltar no tempo para modificar. O futuro, ele vai depender das nossas ações do presente. Nada está certo ainda. Isso pode ser um grande professor ou uma grande prisão para todos nós. Ele é um professor quando nós aprendemos com os nossos erros. Quando a experiência ajuda a formar o caráter, a melhorar o nosso caráter. Quando o sofrimento nos ajuda a ter empatia em relação à dor do próximo. Empatia em relação à opinião do próximo. Empatia em relação de, então é por isso que ela pensa dessa forma, é por isso que ele pensa dessa forma. Esse passado pode ajudar a construir a nossa identidade, a nossa história. Mas, quando nos deixamos levar excessivamente por esse remorso em demasiado, por essa saudade imensa que só paralisa, por essa mágoa que fecha o nosso coração, pela expectativa de condições perfeitas sempre para que possamos agir, isso nos estagna. Isso nos faz parar naquele momento, naquela situação. E com isso paramos de avançar, como Paulo fala. Dessa forma, meus amigos, voltando a Paulo, Paulo é um grande exemplo disso. Paulo começou perseguindo e matando cristãos. Porque na mente dele, aquilo que ele defendia e a forma como ele estava defendendo era o correto. Era aquilo que deveria acontecer. Mas depois disso, depois que Paulo consegue entender os seus erros, depois que Paulo consegue sentir a Cristo quando ele cai do cavalo, naquele caminho de Damasco, e ele entende que apesar das suas ideias serem de certa forma corretas, a forma como ele estava agindo não era. O modo como ele estava querendo que as pessoas chegassem a Deus, identificando todos como inimigos, em vez de simplesmente irmãos necessitados, tanto quanto ele. Foi nessa forma, foi nesse momento, quando ele entende isso, ele poderia muito bem ter se estagnado no remorso, na culpa, e ter perdido a reencarnação dele neste momento. Mas o que Paulo faz?
ele avança e fala, não, agora eu vou corrigir. Quem lê o livro Paulo e Estevão fala que ele toma para si a missão que era de Estevão. Mas a missão não era missão fácil. Ele passa por naufrágio, ele vai para a prisão, ele sofre traição dos melhores amigos, ele sofre traição daquilo que ele pregava, daqueles para quem ele pregava, ele é lapidado, traído por companheiros. Mas apesar de tudo, ele tem em mente que ele não pode parar. Que ele não pode parar. Que apesar de ele não ser ainda perfeito, que apesar de ainda ele ter vários defeitos que vêm do antigo homem que ele ainda era, ele precisa avançar com as ferramentas que ele tem naquele momento, com o nível de conhecimento que ele tem naquele momento, com a forma como ele pensa naquele momento. E ele avança, ele continua. E é dessa forma, meus irmãos, que Paulo nos deixa essa lição maravilhosa de que ninguém progride sem esse processo de renovação, que vem muitas vezes pela dor, pelo luto, pela mágoa, pela traição, pelo remorso, mas que não devemos nos parar a nossa jornada em função disso. Mais uma vez, o luto é importante, o remorso, tudo isso nos constrói algo dentro. Reconhecer o erro, reconhecer que aquele momento existiu. O Rossandro Klint nos fala assim, a gente não tem Alzheimer, a gente não vai esquecer aquele momento. Ele não vai ser apagado da nossa mente. O que vai e tem que mudar é o significado daquele momento na nossa vida. Para que possamos perdoar, precisamos entender e ressignificar este momento, seja ele qual for, transformando no momento de aprendizagem. Se foi a nossa culpa, de novo, que possamos nos perdoar também. Eu fui assim, eu fiz isso, eu tinha esse pensamento, mas agora que eu vi que não é correto, que isso não foi correto, e este é o primeiro passo, entender que temos um defeito que realmente precisamos melhorar. E entendendo isso, daí sim, prosseguir e falar, ok, mas eu não quero mais ser assim. Mas só um detalhe, isso não será uma linha reta. Teremos momentos bons, outro em que a parede irá surgir e precisaremos pular esse degrau. O aprendizado ele não ocorre no mundo de Alice, assim, ok, agora que eu sei disso, eu simplesmente vou subir. Não, se fosse assim estava muito fácil. Todos nós já lemos quantas vezes o Evangelho, o Livro dos Espíritos, mas quanto de nós realmente vivenciamos num momento de desespero, num momento de dificuldade? Quantas vezes paramos e falamos, Pai, eu vou ter força. Pai, eu vou conseguir. Eu sei que eu não estou sozinho. Deus está nos provendo e existem vários amigos encarnados e desencarnados que estão ao nosso lado. Então, meus amigos, que possamos ter essa mentalidade, que possamos avançarmos, termos essa ideia de que somos espíritos eternos e que estamos aí para evoluirmos. Que Deus nos abençoe, então, abençoe a cada um dos lares de vocês e que Jesus possa estar sempre, os bons amigos espirituais, nos inspirando e nos direcionando ao caminho correto. Que assim seja.